Bom, vamos lá, vamos falar hoje sobre algumas questões, vamos responder algumas questões do Enem 2018, são questões fáceis, que não exigem cálculo, que vocês não podem errar na prova de Química da próxima semana. Então, primeira questão aqui que eu escolhi foi essa. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam a natureza apolar e são insolúveis em água. Aí a pergunta aqui é: esses ácidos atuam no processo de modo A? Bom, veja que o problema aqui é que os lipídios apresentam a natureza apolar e são insolúveis em água, por isso que precisam ser utilizados os ácidos, ok? Esses ácidos precisam ser utilizados por isso. Para que a gente consiga responder essa questão, a gente precisa lembrar alguns detalhes. Por exemplo, uma substância polar dissolve polar. Se misturam, substâncias que são polares se misturam. Substâncias apolares também se misturam. Mas se a gente tiver uma substância polar e uma apolar, aí elas não conseguem se misturar. Mas tem uma técnica que pode ajudar, que ajuda, na verdade, elas a se misturarem. É a adição de uma outra substância, que é chamado de tensoativo. E como o Enem gosta de cobrar essa palavra tensoativo. Embora nessa questão ele não tenha cobrado a palavra, mas ele cobrou a ideia, o conceito. Tensoativos são substâncias que têm um lado polar e um lado apolar. E um lado é polar, do outro lado é apolar. E é por isso que elas conseguem juntar, por exemplo, os lipídios com a água. É o caso dos detergentes. Quando você vai lavar lá lavar o prato que está gorduroso, o que é que você usa? Água? Só água? Não, porque se você usar só água, não consegue tirar a gordura. Você usa o detergente, porque o detergente tem essa capacidade de ligar a água à gordura. E aí você consegue lavar o prato, ficar lá tranquilamente. Então, esses ácidos agem aqui como detergente, letra B, porque eles têm a capacidade de juntar uma molécula apolar com uma molécula polar. Embora essa questão aqui, essa letra C esteja errada, mas é interessante a gente lembrar aqui, esse conceito, substâncias anfifílicas. A questão está errada porque diz que os ácidos tornam os lipídios anfifílicos. Isso é mentira. Os ácidos não tornam os lipídios anfifílicos. Os ácidos são anfifílicos. E o que é ser anfifílico? É ter um lado polar e um lado apolar, ok? Então, vão com essas ideias aí na mente para a prova. Tensoativo, anfifílico. Substância polar se mistura com polar, apolar com apolar. Apolar e polar não se misturam, ok? Vão com essas ideias na mente. Sempre que falar de tensoativo, pense detergente, ok? Olha, essa outra questão aqui também é fácil. Não vou ler essa parte aqui inicial, porque é só um texto de introdução que fala sobre segurança no transporte de substâncias perigosas, substâncias tóxicas, por exemplo. Aí aqui fala assim: a sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada em um caminhão. Então, é preciso sinalizar bem as substâncias, né? Para que você saiba se ela é tóxica, não, qual o perigo que tem. Aí aqui diz, tem essa sinalização aqui que são essas imagens. Os três algarismos da parte superior do painel indicam um número de risco. O número 268 indica tratar-se de um gás tóxico e corrosivo. Os quatro dígitos da parte inferior correspondem a um número ONU, que identifica o produto transportado. Considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 1005 corresponde. Então, tem que ser uma substância aí. Tem que ser um gás, tem que ser tóxico e tem que ser corrosivo. Bom, aí tem eteno, nitrogênio, amônia, propano e dióxido de carbono. Aí você vai precisar conhecer um pouquinho desses gases.
Nitrogênio não é tóxico, gente. O nitrogênio não é tóxico. Por quê? 78% do ar que nós respiramos, do ar atmosférico, é nitrogênio. Se ele fosse tóxico, a gente já tinha morrido. Propano também não é tóxico. Propano é o gás de cozinha, juntamente com butano, forma o gás de cozinha. E não é tóxico. O dióxido de carbono também não é tóxico. O monóxido é tóxico, mas o dióxido não é. Dióxido não é. O eteno é aquele gás que serve para o amadurecimento das frutas. Então também não é tóxico. Sobra somente a amônia. E a amônia, a informação aqui é um gás incolor, tóxico e corrosivo na presença de umidade. Então a amônia é a nossa alternativa aqui, C. Questão também tranquila. Vamos lá para essa aqui. Essa também é muito fácil. Se você souber o conceito de catalisador, você responde essa questão. O sulfeto de mercúrio 2 foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermelhon, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o vermelhon seja decomposto sobre a luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Esse ponto aqui mata a questão. Essa reação seria catalisada por um íon cloreto presente na umidade do ar. O íon cloreto age como catalisador. Se você souber o que é um catalisador, você mata essa questão. E você não pode ir para uma prova de química do Enem sem saber o que é um catalisador. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermelhon. Aí tem as opções. Vamos entender aqui. Os catalisadores, eles servem para acelerar a velocidade da reação. Como é que o catalisador acelera a velocidade da reação? Bom, para que uma reação química aconteça, eu vou fazer um desenho aqui de uma barreira. Os reagentes estão aqui. Os produtos, eles têm que superar os reagentes têm que superar essa barreira de energia para que a reação aconteça. O catalisador, e essa energia é chamada de energia de ativação, que é a energia mínima para uma reação acontecer. O que é que o catalisador faz? O catalisador diminui essa energia de ativação. O catalisador diminui a energia de ativação. Se ela era alta, a energia de ativação fica agora menor. É isso que o catalisador faz. Como diminui a energia necessária para a reação acontecer, a reação acontece mais rápido. Então, veja a questão aqui. O íon cloreto seria catalisada pelo íon cloreto, então o íon cloreto atua como catalisador, e o que o catalisador faz? Diminui a energia de ativação. Questão tranquila, se você souber o conceito, mata pau. Próxima questão aqui, fala que traz uma historinha, né? Na prova vocês sempre leiam todo o texto, mas comecem lendo por aqui, ó, pela pergunta, que aí o texto já vai te ajudar. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a. Então, aqui a questão fala de dois elementos químicos que têm similaridades. Aí ele quer saber por que esses elementos químicos são tão similares, são parecidos. E aí, observem aqui essa anotação. Os elementos do mesmo grupo ou família possuem características parecidas. Elementos do mesmo período possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, são as características de elementos que têm o mesmo grupo. Grupo e família são sinônimos. Elementos que pertencem ao mesmo grupo têm características parecidas. E é isso que a questão está dizendo. Assim, a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade, eles são similares de suas propriedades químicas e físicas, deve-se. Por que eles são similares? Porque eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Mesmo grupo. Então, se perguntar por que elementos químicos são similares, geralmente vai estar relacionado ao grupo ou à família. Tá ok? Olha essa.
Essa é tão fácil que eu não botei nem anotação. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem. Alguns estão substituindo o cloro. Veja que alguns tomaram a ação de substituir o cloro. Por quê? Porque o cloro não é ambientalmente seguro. Está substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos. Então, peróxidos são melhores do que cloro para o ambiente, para o meio ambiente, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Então, por que os peróxidos são melhores do que o cloro? Porque podem ser degradados por enzimas aí. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva. Veja, o problema é o cloro. O cloro não é ambientalmente seguro, é um produto tóxico. Aí, substitui o cloro pelo peróxido, que pode ser degradado. Então, qual é o objetivo disso? É reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. Pronto, acabou. Não tem mais. Aqui vem eliminar, e cuidado, quando vem eliminar a necessidade de tratamento da água consumida. Eliminar é algo muito, muito sério, muito grande, né? Eliminar o tratamento da água. Né? Então, não. Letra A, tranquilamente. Próxima questão. Vem falando aqui do carbonato de cálcio. Vocês têm que entender o seguinte. Carbonato de cálcio, o Enem ama cobrar. Carbonato de cálcio é um sal básico. Ele atua como uma base. Ele reage com água e forma a base. E ele neutraliza o excesso, esqueci de colocar aqui, ó, o excesso de ácido. Ok? Então, se um solo está ácido, você coloca carbonato de cálcio, ele vai neutralizar a acidez desse solo. Vai diminuir a acidez do solo. Tranquilo? Observe o que a questão fala. A questão fala aqui sobre algumas espécies iônicas de alumínio que são favorecidas pelo solo ácido, essas espécies. Aí veja, para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário, CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Bom, se usa calcário, lembre, o Enem sempre vai cobrar assim, sempre lhe cobra assim, carbonato de cálcio, associe com a base, ok? Só que essa letra A pode matar muita gente. Essa remediação promove no solo a diminuição do pH. Aí, ó, derruba muita gente. Porque a pessoa pensa, se eu botei uma base, o pH vai diminuir. Errado. O pH menor significa que o meio é mais ácido. Então, se fosse assim, aumento do pH, beleza, mas diminuir não. pH maior, o meio é mais básico. E é o sinônimo de básico, mais alcalino. Então, a letra E que é a correta. Quando você coloca o carbonato de cálcio, o calcário, né, ocorre o aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínios menos disponíveis. Pronto. Aumento da sua alcalinidade. Então, sempre pense, quando o Enem cobrar carbonato de cálcio, veja se está dizendo alguma coisa de aumentar a alcalinidade ou aumentar o pH, tornar o meio mais básico, tornar o meio mais alcalino, neutralizar a acidez do meio. É isso que o Enem sempre cobra com carbonato de cálcio. Tranquilo? Vamos a mais uma. Essa questão aqui fala o seguinte: petróleo é uma fonte de energia de baixo custo, larga utilização, é um óleo formado de várias substâncias orgânicas, tal. Aí vem aqui e fala, aí diz aqui, ó, em sua maioria, hidrocarbonetos de diferentes massas molares. Aí diz, além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. Aí você tem que saber o que é craqueamento do petróleo. Bom,
craqueamento do petróleo é a quebra de moléculas maiores em moléculas menores. Só isso. Então, vá para a prova sabendo disso. Se o Enem cobrar de novo, você vai saber que craqueamento é a quebra de moléculas maiores em moléculas menores. Então, vem aqui a letra A, transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores. Matou a questão. É fácil, mas teria que saber o conceito do que é craqueamento, ok? E é isso. Essas são algumas questões do nível fácil e sem cálculo do Enem 2018. Na próxima revisão, no próximo vídeo, eu vou colocar as questões de níveis fáceis, também fáceis, da prova 2019. Tranquilo? Façam aí, estudem bem e até a próxima.